Boa noite, Moçambique. Boa noite, mundo. Está a iniciar o debate político este domingo. Seja bem-vindo a esta edição. Já estão, tanto aqui conosco, os convidados que fazem parte deste debate: Camilo, Xirinza, Dulcídio e Massango. Camilo, boa noite. Muito boa noite, Isaac. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, caros telespectadores. Estamos aqui hoje para fazer mais um debate político. Muito bem, Xirinza, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Isaac. Boa noite, Moçambique. Boa noite, os telespectadores que nos acompanham a partir de casa, bem como aqueles que nos acompanham através das várias plataformas instaladas para o efeito. Obrigado, Dulcídio. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite aos colegas, a si e a todos os amantes do debate político. Estamos cá para discutir os temas que nos propõem. Massango, boa noite e bem-vindo. Muito obrigado. Eu estendo esta minha saudação nesta noite dominical, cumprimentando os telespectadores que são donos deste programa. Obrigado. Muito bem, já conforme fiz menção, estão aqui conosco os nossos convidados. Juntos vamos debater temas que marcaram a semana, e um dos temas é sobre Manuel de Araújo, que diz que a Renamo lhe obriga a roubar dinheiro do município para o partido. Também temos outro tema sobre a questão do transporte. A tarifa do transporte poderá sofrer agravamento de 7 meticais nos próximos dias no Grande Maputo. Tem também um outro assunto que não vai tanto nos escapar, sobre a questão das inundações na província e cidade de Maputo. São temas que vão marcar o nosso debate de hoje. Mas antes, como tem sido aqui a panagem o nosso programa, vamos àquilo que são os pontos prévios dos nossos convidados. Eu começo por si, Camilo. Qual é o seu ponto prévio? Bom, primeiro solidarizarmos aqui com as famílias vítimas das últimas chuvas que caíram na cidade e província de Maputo, e também fazer um apelo, mesmo à própria televisão, e quem puder se juntar às várias frentes que se montaram, digo, em relação a singulares e organizações que estão de prontidão para ajudar essas famílias. Agradecemos que todos nós nos dessemos, neste momento, dessemos as mãos para que todos juntos consigamos de alguma forma minimizar aquilo que são as perdas dessas famílias. Em segundo lugar, eu pedi à produção desta televisão para separar aquele vídeo que de certa forma viralizou do deputado Venâncio Mondlane, para nós chamarmos a razão ao ponto máximo da ridicularização que um ser humano pode chegar, em que faz um aproveitamento político na desgraça de famílias, ao invés de se solidarizar, levar ajuda para essas famílias, tentar tirar ajudas às famílias do sufoco onde estas intempéries lhes puseram. Foi lá com uma atitude de aproveitamento político, falar de documentos que caíram. Se nós formos a ver, agora que estamos aqui a falar, em São Paulo está a chover, na África do Sul está a chover, mostraram o shopping da África do Sul cheio de água. Dificilmente com esta carga enorme das chuvas, dificilmente vai, digamos, o poder de evacuação de água é terrível. Não estou a dizer que não hajam problemas de evacuação no bairro. O que estou a dizer é que nós não podemos fazer um aproveitamento político da desgraça alheia. Muito bem, Camilo. Vamos observar esse vídeo. Podemos? Por favor. Produção, vamos ao vídeo. Aguentaram, tentaram resistir, mas ontem fugiram. População, a família daqui fugiu. Então, vamos viver na água. Aqui temos que fugir dos sequestros, temos que fugir dos raptos, temos que fugir dos homens katana, temos que fugir dos sequestradores, temos que fugir dos roubos celulares, temos que fugir daqueles engomadores que andam a engomar as pessoas. Agora temos que fugir da água.
Tá vendo aqui? Aqui fugiram. A casa do profeta Simon, tá vendo? Quem que chama de tigela? Casa do profeta Simon. Fugiram. Fugiram. Agora, mostra-me este versículo bíblico que está aqui. Mostra lá. Bem-aventurado aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entra a sua alma a vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Jeová e justiça da sua salvação. Aquele que é limpo, o governo municipal não é limpo, não receberá a bênção. Está vendo? Seca. Que é um dos alimentos que a população consegue se virar quando o custo de vida é muito elevado. Está aqui seca. Mas o próprio seca também está na água. Matap. Matap. Está vendo? Matap. Está aqui. Estão a tentar a Guzenzever. Está aqui, matap. No pouco quintal que a pessoa tem que fazer matap, a vida não está. Mas a própria matap está na água. Está vendo? Deixa a tua cair. O Brastão estava já a crescer aqui para alimentar o povo. Porque não há dinheiro, não há emprego, não há subsistência. As pessoas estão a passar muito mal, o custo de vida está muito elevado. Está a pôr o seu milho aqui no quintal para poder alimentar os filhos. As chamas agora estão na água. Olha. Muito bem, este é o vídeo que Camilo se referia, que mexeu no meandro tanto das redes sociais. Camilo, já passamos o vídeo. Qual é a sua reação? Bom, no mínimo isto aqui é desumano, é de uma atitude desumana, de uma atitude medíocre, de um político, de um animal político que vive digamos, de carne humana. Quer dizer, ele sobrevive mastigando o seu próximo. E eu acho que é chegado este momento de nós podemos perceber que tipo de políticos nós queremos para nós. Certeza absoluta que não é deste que vai ridicularizar situação de pessoas que perderam quase tudo, não têm sentimento nenhum e ainda por cima vem nas redes sociais ridicularizar a pensar que está a fazer um ato heróico ou descobriu a roda aqui em Maputo. É repudiante a atitude do Venâncio Mondlane. Eu acho que daqui para frente ele ganhe consciência e tome outro rumo de fazer política, não nesses termos de ridicularizar o próximo. Eu acho que a melhor forma dele fazer agora para se redimir, se calhar, é voltar para aquela família que expôs ao mundo e levar a ajuda que aquele pessoal precisa. Se são documentos que as pessoas perderam, que fale com as autoridades, que imitem os documentos que as pessoas perderam e com a força que ele tem, a força que ele mostrou que ele tem, leva as autoridades para poder fazer os documentos daquelas famílias que a chuva desgraçou. Muito bem, obrigado. Massango, qual é o seu ponto prévio para esta noite? Muito obrigado, meu caro amigo Sitoia. O ponto prévio que eu escolhi tem exatamente a ver com esta situação da calamidade que está a assolar o nosso país. E eu tenho certeza que na situação em que nós nos encontramos, o governo de Moçambique já deve ter acionado a alerta vermelha, porque a situação das chuvas que estão a cair nos últimos dias, aliás, a previsão da Organização Mundial de Meteorologia, através do Centro
de avisos prévios aqui na África do Sul já vinha desde o mês de novembro anunciando estas cheias em quase toda a região da África Austral. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de trazer isto aqui de indivíduos que, em algumas ocasiões, são galardoados em certos prémios. E quando chega o momento da verdade, nós questionamos. Se vocês recuarem neste meu ponto prévio, caro Sitoi, vão vendo que aqui na vossa televisão eu levantei muito sobre a questão da vulnerabilidade do nosso país face a eventos extremos como cheias, secas e ciclones no nosso país. Porque este vai ser o tema do debate, que até eu poderia sugerir, nós poderíamos arrancar como tema do debate, em vez de pontos prévios, para não cairmos exatamente no erro de a gente voltarmos a repetir as mesmas coisas. Eu sugiro que nós poderíamos avançar e poderia vir as ideias do que nós vamos trazer em volta disto. Muito bem, obrigado, meu caro Massango. Dulcídio, qual é o seu ponto prévio em poucos minutos? Já estamos... O dia de hoje, para todos nós, acho que o ponto prévio tinha que ser esta situação de calamidade. Mas eu vou sair um pouquinho destas questões e ir para um assunto que achei interessante esta semana. É a questão, a evolução do boxe em Moçambique. Temos já a nossa campeã há pouco tempo, que ela vem demonstrando situações. Eu penso que os outros atores do desporto nacional deviam se aproximar ali à Federação de Boxe para ir perceber realmente qual é o trabalho que eles estão a fazer, porque vem denotando nesses últimos tempos que ali está-se a fazer um trabalho um pouco sério, um pouco virado para que a seleção nacional ou os atletas que praticam boxe possam trazer resultados que nos aumentem a nossa autoestima. Então, os outros atores de futebol, principalmente o futebol, deviam ir lá falar com a direção do boxe nacional para perceber realmente qual é o trabalho que estão a fazer para que possamos ter aquele tipo de resultado, porque nós temos uma situação dos mambas, temos muito barulho na Federação Moçambicana de Futebol e isto tem estado a nos fazer recuar naquilo que eram os patamares atingidos. Eu dizia a algumas pessoas, quando nós qualificamos para os quartos de final, que era preciso ver o que é que os nossos jogadores produzem realmente em campo e o que é que a Federação realmente está a fazer para produzir esse resultado. E ficou, uma semana depois ou dias depois, fiquei a perceber que, afinal de contas, mesmo que tenha sido enxovalhado muitas vezes nos círculos de debate, eu percebi que, afinal de contas, o que eu estava a dizer tinha um pouco de razão e foi o que se viu. Estamos mergulhados numa grande confusão que está a colocar o mundo do futebol a nível nacional numa situação em que as partes andam desavindas. Isto é preocupante para todos os moçambicanos. Obrigado, Dulcídio. Xerinza, seu ponto prévio. Poucos minutos. Obrigado, Isaac. Nem sei se vou usar esses minutos, mas quero aceitar uma coisa. Falar de Venácio para qualquer um que seja da Frelimo, nem até aquele chefe de quarteirão, é problema. O meu colega Camilo fala de aproveitamento político. Sim, se ele é político, ia fazer aproveitamento o quê? Econômico, se não é economista. Tem que fazer sim aproveitamento político. E não estou a ver onde é que está o erro de ele ter estado no local, visitar o local. Desculpa, Xerinza, eu também ando preocupado com esta questão do aproveitamento político. Eu não sei o que é isso. Isto me preocupa quando ouço as pessoas dizer o que é isso de aproveitamento político. Eu gostava de perceber o que é isso. Porque nem eu que sou cientista político, não sei o que ele quer dizer com isso, aproveitamento político. Mas a verdade é uma. O problema está no nome de Venácio, figura de Venácio Moncada. A Frelimo, se formos aqui a verificar, podemos ver de que ele já se edificou onde está. Porque não aguentam. Eu não estou a ver o mal de ele ter visitado e ter reportado o que estava a ver. Tinha que mentir de que não, estão bem, até água, até documentos, trazem no bolso, é o que ele queria. Mas passando isso, eu quero saudar a iniciativa e o procedimento de Sua Excelência, Presidente General Yusuf Momad, de ter visitado o bairro ferroviário
diretamente à zona de Minguém, onde que ele foi solidarizar-se com aquela população e ter deixado lá mantimentos e material escolar entregues ao INGC para que procedesse a entrega aos afetados. Já que chamou o vídeo dele, eu gostaria também que chamasse o vídeo do presidente, porque aqui tem que haver tratamento igual. Que chame também para o moçambicano que é espectador em casa também ver de que o presidente, o SUF, visitou e entregou alimentos. E não estar aqui a enxovalhar para por aí à espera de ver o vídeo. Muito bem, obrigado, meu caro Xerinza, pelo ponto prévio. Vamos sim ao tema que vai arrancar este debate. Falamos na edição passada sobre Manuel de Araújo e voltamos também a tocar no mesmo assunto, quase idêntico, é que este edil de Quelimane deu uma entrevista a um canal de televisão, que não nos importa aqui tanto falar, onde acusou a Renamo de lhe incitar a roubar o dinheiro do município para o partido. É uma situação que preocupou muito a sociedade, quiçá também a própria Renamo. Xerinza, o que está a acontecer com de Araújo e a Renamo? Ou seja, como é que está a relação entre Manuel de Araújo e a Renamo? Ótimo, Isaac Story. Eu acho de que o meu colega, quando digo colega porque ele é membro da Renamo, é militante da Renamo, até prova contrária, ou dada por ele, ou dada pelas estruturas do partido. O que eu estou um pouco equivocado, ele é que está equivocado. Este assunto foi tratado, inclusive, no Conselho Nacional, o último Conselho Nacional, realizado em 2022. E ficou claro de que não aconteceu nada disso. Daí que a pessoa que estava sendo acusada, que é o general Hermínio Moraes, afinal de contas tinha ou tem o vídeo dessa reunião em que ele está a tentar e pôs a circular e todo mundo ficou a saber o que está acontecendo. Isso de que tem que estarmos sempre a tratar desse assunto é um pouco... O assunto já foi tratado, não sabemos por que foi trazido e ele reconheceu de que houve equívoco da parte dele. E todos nós achamos de que isso já passou, de que tem que voltar de novo à ribalta, mas também preciso sublinhar, todos os órgãos no Partido Renamo estão funcionais. Todos, a partir de base até o topo, está a funcionar. Estão funcionais os órgãos. Havendo qualquer preocupação por parte dele, ele sabe onde que deve se dirigir, e não nos órgãos de comunicação social. Mas é pela segunda vez que o edil de Quelimane vem ao público falar sobre a mesma questão, de que a Renamo lhe obriga a roubar o dinheiro do município para o partido. Quando ele diz a Renamo, quando ele fala a voz jornalista de que a Renamo é uma instituição. Tem que dizer, na Renamo, o Isaac, que é membro da comissão política, ou é chefe de departamento, ou é membro da mesa do Conselho Jurisdicionário, ou Conselho, está-me a incitar e eu a roubar. Ou dizer que está aqui, documento, assinado por Gilberto Xerinza. É um exemplo. Agora só falar e vocês não perguntam onde é que está a prova. Então isso é falso? Muito falso. Por que a Renamo não incita o Raul Novinte, que é presidente naquela porra? Não incita o 50 na URA, não incita como é que se chama esse Nampula? O Vahari. Só incita ele. Não é porque eles cederam Cederam e de Araújo estás livre, eu até posso lhe ajudar a ter um direto com todos esses. Muito bem, obrigado, Xerinza. Depois volto a si em um assunto... A qualquer momento. Obrigado.
Camilo, eu vou assim. Falamos tanto de Manuel de Araújo na edição passada e ele voltou a dizer as mesmas palavras. Ele prestou uma entrevista na televisão pública no ano passado e também este ano voltou a dar uma outra entrevista em que acusa a Renamo de lhe incitar a roubar o dinheiro do município para o partido. Como é que olha para esta relação de gato e rato entre este membro com o seu partido? A ser verdade, isso é uma situação constrangedora, no mínimo constrangedora para o partido Renamo. Mas, olhando para aquilo que são os pronunciamentos do Manuel de Araújo, ele já tinha feito isso, como bem disse o Isaac, no ano passado, e voltou a fazer agora. A ser verdade, existem instituições onde ele pode meter queixa. Não é aparecer num momento de crise. Para ele ou para Renamo, não sei, mas existe um momento de crise. Aparecer num momento de crise e evocar os mesmos argumentos. Não faz sentido. Se estão-lhe a incitar a uma conduta não muito boa, ele que na altura em que houve este ato, devia aparecer ou em público, organizava uma conferência de imprensa com provas e tudo, e manifestava isso. Ou então recorria às instituições. Temos o Gabinete de Combate à Corrupção, temos a Procuradoria-Geral da República, muitas instituições para poder chamar a responsabilidade a quem está a fazer ou a incentivar este ato e na altura ia-se resolver. Agora hoje eu acredito que este eco de voz de Manuel de Araújo não tem o alcance que ele pretendia, porque não faz sentido ele aparecer só no momento de crise. Apareceu na altura quando estava prestes ao Conselho Nacional. E agora aparece quando sai um documento a dizer que não contam com ele para o próximo pleito eleitoral do município. Quer dizer, está a aparecer em momentos de crise. Não faz sentido. Eu acho que o Manuel de Araújo ou já a carreira política dele está acabada, não é? Ou então ele pode ir procurar fazer o que ele melhor sabe, que foi estudar na Inglaterra, ao invés de estarmos a distrair com não assuntos. Obrigado, Camilo. Dulcídio, como é que olha para esta relação, repito, de gato e rato entre Manuel de Araújo e a própria Renamo? Nesta entrevista ele diz que não pede para concorrer nas eleições deste ano, ou seja, ele portanto, não conta, ou seja, se a Renamo lhe tira, ele não vai portanto, perder a nada. Como é que olha para este assunto? Bem, eu olho para este assunto sob o ponto em duas perspectivas. A primeira tem a ver com o fato de o município de Quelimane, nesta altura, não estar a conseguir prover os serviços necessários aos cidadãos que estão naquela cidade. Porque nós temos estado a ver imagens nos últimos tempos de zonas alagadas, estradas esburracadas. Então isto pode estar a entrar em conflito com o próprio partido e nós estamos a ver agora a zanga das comadres. Por isso que Manuel de Araújo aparece nesta altura a manifestar o seu descontentamento e isso ele faz na imprensa. Mas a que se deve tudo isto? Deve-se à seguinte questão. Há muita gente que acha que o fato de Dulcídio estar aqui a comentar assuntos políticos, ele pode ser um bom gestor. Não é bem assim. Os bons gestores devem passar pela academia ou ter um sentido nato para ser um gestor. Manuel de Araújo até pode ser um bom analista, que analisa os fenómenos, mas como gestor ele falhou. Falhou ele, assim como falhou o partido que lhe colocou lá. Então, nesta altura, as duas partes estão em alvoroço, na medida em que não conseguiram dar as respostas que deviam dar aos municípios de Quelimane. Daí que aparece Manuel de Araújo com este discurso. Este é o primeiro aspecto. Posso olhar para uma segunda vertente, em que não conseguindo resolver os problemas do município. E como nós sabemos que o Manuel de Araújo é um
pula-pula, como se diz aí na gíria, está nesta altura, se calhar, à procura de um novo sítio para ir. Porque Qual seria esse novo sítio? Espera aí. Não sei se é Frelimo. Ele deve estar à procura de um sítio onde ele quer ir. Então, da mesma forma como tinha saído do MDM, está aqui a apresentar os mesmos elementos quando eles saíram do MDM, disseram que o MDM era um partido um pouco democrático, não sei quantos. Agora, é preciso encontrar um argumento para ele pular da Renamo e puxar consigo Então esta para si é uma desculpa. uma grande desculpa. E até reforçando o que estás a dizer, Dulcílio, nós todos sabemos que nasceu agora a nova democracia. Então, o Manuel de Araújo, como sempre, como estás a dizer, é um prostituto político, está nesse caminho em que ele, se calhar, vai abraçar este novo desafio. Muito bem. Sim, e neste contexto, ele tem que buscar alguns argumentos que lhe permitem puxar algum eleitorado para levar consigo para onde ele quer ir. Não sabendo se vai à nova democracia, eu não acredito que pode ir ao Partido Frelimo, mas em política tudo é possível, eu não sei esta questão. Mas o Manuel de Araújo, nesta altura, está à procura de uma nova casa para ele viver, como resultado da zanga entre as comadres que há dentro da Renamo. Costuma-se dizer assim, não há fumo sem fogo. E eu não quero acreditar que a Renamo, como uma instituição, um partido político maduro, pode ir e dizer ao seu edílio para desviar dinheiro para financiar o próprio partido. Então, como diz o Camilo, se esta de fato é um fato concreto, Manuel de Araújo devia levar este assunto aos órgãos competentes para que os órgãos competentes tratem do assunto. Agora, aqui, o Manuel de Araújo está a apresentar o seu perfil de mau gestor e o seu perfil de pula-pula. Agora está-se a preparar para pular. E é bom que a Renamo tenha o cuidado estou a ver aqui os chirinhos a proteger pula-pulas. É bom que tenha cuidado, porque os pula-pulas podem a qualquer momento dar-lhes dor de cabeça. Obrigado. Em breve. Eu dizia, quando eles saíam da Renamo, eu dizia a alguns amigos meus da Renamo que não devem rir-se dos outros quando a casa do vizinho, quer dizer, não deve se rir da casa do vizinho quando sabe que o seu telhado é de vidro. Obrigado. Se nós já tirarmos Massango, uma pedra para dentro. como é que olha para este ponto, para esta situação de Manuel de Araújo e a própria Renamo? Também concorda com a mesma opinião que ele está aqui a preparar-se para ir a uma outra casa? Eu entendo este assunto, meu irmão, como um balde de água frio para a oposição em Moçambique. A leitura que eu faço do sistema político nacional, falando da Renamo, da democracia, da sociedade civil e de todos aqueles que acompanham o sistema político nacional, isso é descrito como um balde mesmo de água frio, porque a leitura que eu faço da posição, neste caso, o partido que governa o país vai procurando a de forma estratégica de fragilizar os partidos da oposição, e nós vamos nos degradar. E quando nós nos degradamos, eles lutam exatamente para poder ocupar o espaço político. Eu não estaria a discutir este assunto hoje numa situação em que o país não encontra o sossego por causa da má governação. Numa situação em que a oposição moçambicana não está a conseguir fazer a leitura do país com o objetivo um e único apenas, que é tirar a Frelimo do poder, que é tirar esta governação que está sufocando o povo. O que está a acontecer, mas é que nós olhamos este assunto de ânimo leve, mas sem perspectivar aquilo que de facto poderá acontecer no futuro. Se assim for, Isaac Stoy, sabe qual é que vai ser o resultado final? É a Frelimo ganhar os resultados, as próximas eleições, estas autárquicas, é a Frelimo ganhar as eleições gerais. Por quê? Porque a oposição não está unida. A oposição não está a conseguir fazer a leitura exatamente daquilo que está a acontecer. Eu estava avaliando as declarações do Manuel de Araújo.
mas ao mesmo tempo estou avaliando aquilo que são as declarações vindo de várias partes do conceito social, avaliando exatamente estas questões. O Dulcídio é do MDM, tem que ficar preocupado com aquilo que está acontecendo do ponto de vista político no nosso país. O Chirinza é da oposição, precisa dentro da Renamo ficar preocupado o que é que dá-nos a vantagem e desvantagem em volta disto. Os partidos da oposição, idem. Os únicos que devem ficar infelizes porque estão para cantar a glória é Frelimo. Porque de forma estratégica vai de facto usando todos esses formatos. Eu sinto que independentemente de Manuel de Araújo tomar uma posição, que eu ainda não sei se de facto é esta que ela vai tomar, mas ao mesmo tempo nós não estamos a fazer a leitura exata daquilo que está a acontecer dentro do nosso país. O que poderá acontecer no futuro é nós não conseguirmos, contudo, e com todas as probabilidades de tirar o povo de sufoco. Olha, estamos a discutir Manuel de Araújo agora, numa altura em que este país está numa situação calamitosa. Não estaríamos aqui a discutir as cheias, as expectativas, as probabilidades de como é que nós podemos tirar o país da forma em que nós nos encontramos. Não. Estamos a discutir este assunto, nos divertir em volta disto, mas que no fundo não é a oposição que ganha. Eu sempre defini uma coisa, Isaac, nestas coisas. Enquanto nós não estudarmos a estratégia do nosso adversário comum, que é a Frelimo, partido no poder, da estratégia que tem usando para fragilizar a oposição, e nós continuarmos assim como está, aqui está a Renamo, o MDM, o Partido Ecologista, nós sempre sairemos a perder. O povo diz isso hoje, não é? Mas eu partiria do princípio que a única pessoa em que nós sentaríamos para incentivar que recuasse o formato de fazer a política com o Manuel de Araújo. E a Renamo já devia ter feito isso há muito tempo. Eu já falei com o Manuel de Araújo. Eu procurei forma de várias vezes que ele tem passado daqui quando vai onde ele vai. E eu sempre faço a mesma pergunta. Você está feliz em voltar a ver a Frelimo de novo pegar o município de Quilimane, onde o senhor é edil? E a resposta é aquela mesma. Olha, se nós, os partidos, não estamos organizados, o resultado é exatamente este. Independentemente da posição que o Manuel de Araújo esteja a tomar agora, mas eu parto do princípio, da minha leitura, da minha modéstia opinião, que isto que nós estamos aqui a debater não favorece a oposição. Não favorece nem o MDM, não favorece a Renamo, não favorece o Partido Ecologista. Pelo contrário, vai sufocando o sonho de moçambicanos, daqueles que querem ver este país a mudar. Por quê? Porque nós não temos, de facto, uma estratégia de tirar o nosso adversário comum. E nós nos degladiamos e não temos uma estratégia tal. Olha, estamos a discutir o Manuel de Araújo agora, não é? Mas do ponto de vista político, neste preciso momento, faltando 9 meses para as eleições autárquicas, os partidos políticos, sobretudo com assento no Parlamento, deveriam estar a fortificar a estratégia. O que é que nós podemos fazer para contornar a situação? Obrigado, Massango. Obrigado. Muito obrigado pela sua explanação. Vamos sim olhar para o nosso segundo tema, que é a questão do momento, portanto a época chuvosa, a questão das inundações na província e cidade de Maputo. Vamos aqui olhar para as competências dos municípios, também do INGD, face a este fenômeno. E começaria por si, Camilo, como é que olha para este cenário das cheias? Vamos olhar também para as competências dos municípios, também do INGD, o seu papel para lidar com esta questão das cheias no nosso país, principalmente na província e cidade de Maputo. Bom, nós temos 2 municípios que foram afetados, não é? Que é o município de Maputo e o município de Boane. O que é isto de município? Quais são as competências do município?
O município... Desculpe mesmo, é que o telespectador pode ficar confuso. Temos 3, não 2. Porque quando fala de município, de Maputo está a falar deste. Matola também está afetado. Sim. São 3. 3. Não ficam depois Muito confusos. obrigado. Exatamente, são 3, obrigado pela correção, 3 municípios, que é o município da cidade de Maputo, o município da Matola e o município de Boane, que foram afetados. Nós temos que perceber, num contexto geral, aquilo que são as competências do município. O que é isto do município? Qual é o papel do município, o papel fundamental do município, não é? Para além daquilo que melhor sabem fazer, que é coletar receitas, nós temos que perceber que é, de certa forma, zelar pela qualidade de vida do município, não é? E neste momento, acredito que da forma como as coisas... Eu tive o privilégio, quando começou a chover, tive o privilégio de, aqui na cidade de Maputo, sair pela manhã para os bairros, não digo todos, mas alguns, e fiquei satisfeito que o primeiro secretário da cidade de Maputo esteve a fazer esse papel logo de manhã, às 6 horas, já estava na rua com o seu elenco. Fiquei eufórico, porque, quer dizer, fiquei muito satisfeito em perceber que uma autoridade da cidade de Maputo está preocupada em perceber qual é, fazer uma avaliação daquilo que estava a acontecer nos bairros que ele dirige, né? Em termos partidários. O Razak Manique esteve em vários bairros mais afetados, Pulana Caniço, Machaquene, e depois não sei mais quais outros, mas sei que ele esteve lá porque cruzei com ele, né? Então percebi que efetivamente é uma preocupação do Partido Frelimo. Mas, no entanto, senti depois, quando um grupo de amigos se mobilizou para ir socorrer as vítimas em Boane, eu alinhei com esse grupo de amigos e senti que uma ausência total das autoridades. Da mesma forma que todos nós mobilizamos meios para poder chegar aos sítios onde estavam as pessoas afetadas, eu também acho que as autoridades ainda têm uma vantagem sobre nós particulares. Camilo, quando fala de ausência de autoridades, quais são essas autoridades? Primeiro, por exemplo, uma autoridade que eu senti falta é bombeiros e, por exemplo, médicos, porque nós estamos a trazer pessoas que não sabemos até que ponto as pessoas foram, digamos, afetadas, não é? E depois as autoridades municipais e depois ainda autoridades governamentais, porque ali nós temos postos administrativos, não é? E deviam estar ali conosco, por exemplo, se não é pedir muito, os administradores, não é? Mas não estiveram lá até a hora em que eu saí para mobilizar, quando nós acabamos por ir para Campoane para negociar com a escola ali para receber aquelas pessoas. E foi-nos indicado para ir lá para Campoane para poder deixar lá as pessoas e vimos que as pessoas não tinham nada. Mesmo água para beber não tinham. Então tivemos que evidenciar outros esforços para pedir água para as pessoas tomar banho, comida, as pessoas começaram a trazer, e o Carlos Serra teve um papel preponderante para a primeira mobilização de produtos. Quer dizer, foi uma coisa que começou devagar, e quando nós vamos até o meio do dia já tínhamos, estávamos surpreendidos com a mobilização e a disponibilidade das pessoas em trazer e fazer coisas que até nós nem prevíamos, mantas, roupas, sabonetes, sabão, quer dizer, que nós não tínhamos previsto, e as pessoas foram trazendo. Muito bem. Então, para nós, o que estamos a fazer aqui, depois, claro, o despertar deste movimento
fez com que as autoridades também tomassem a dianteira. Depois, por exemplo, o INGD está em todo o país, não é? Não faz sentido em que em Buane pessoas que se calhar não têm um domínio de calamidades, de socorrer, etc., estiveram na vanguarda com os seus meios, barcos particulares, motas aquáticas, até aconteceu para perceber que a preocupação era tanta das pessoas em salvar, ir e voltar, punham 3, 4 pessoas nas motas para poder tirar o mais número de pessoas das zonas de risco. Então, o INGD tem meios para isto. Logo que começou essa coisa, a primeira coisa que devia acontecer era o INGD mobilizar os meios que tem. Muito bem. Nós não tínhamos, por exemplo, uma coisa que nos faltou, que foi a imagem, digamos, aérea das zonas de risco, porque com os drones nós podíamos perceber onde é que estão as pessoas. E nós só chegamos, eu não fui, mas as pessoas que foram até outra margem, chegaram lá e só recolhi as pessoas que estavam lá. Acredito que há outras pessoas que estavam mais para o interior, que não tinham informação de que estava-se a recolher, entre aspas, as pessoas para as zonas seguras. Então, esse movimento tem que ser conjunto, quer dizer, as pessoas, a gente sabe que as autoridades municipais e as distritais não têm meios, mas elas próprias que conhecem o terreno deviam se fazer junto a estes particulares para poder mostrar, digamos, identificar os sítios. Exatamente. Obrigado, então as pessoas foram lá, assim. todo mundo que foi para lá foi, digamos, numa primeira fase sem conhecer efetivamente as zonas. Muito bem, obrigado, Camilo. Volto a si. Xerenza, como é que olha para esta questão das inundações no nosso país? Vamos aqui refletir sobre a questão das competências dos municípios. São 3 municípios em que foram tanto afetadas pelas cheias no nosso país. Quais são para si as competências, ou quais devem ser as competências dos municípios, também do INGD, para combater este fenómeno? Ótimo. Antes de eu entrar efetivamente na sua questão, eu quero expor aqui ou apresentar uma questão. Cadê o campeão de gestão de calamidade e desastres? Porque neste momento é o momento que ele devia nos emprestar a sua experiência. Mas de que capitão está aqui a se referir? O campeão de gestão de calamidades e desastres naturais. Sim, de quem? O engenheiro Felipe Jacinto Felipe Nunes. Cadê? Visitamos o bairro ferroviário, concretamente o Minguene, e vimos de que ali tem prédios que são esses prédios que fazem com que a água não tome o rumo natural que já vinha tendo. Só hoje é que o presidente Comis programou visitar essas zonas. Então, estou aqui. E depois tenta aparecer alguém de que estou a fazer aproveitamento político. Se eu não denuncio estes fatos, e acredito que mesmo até o próprio presidente Comis está a visitar essas zonas por ter-se apercebido que Sua Excelência, presidente general Lucio Mamadi, visitou Minguém. E viveu o que lá estava a acontecer. E é de aparecer alguém e dizer que não, ele fez aproveitamento político. Esse alguém está a referir a mim? És um deles. Ok. Ah, bom. És um deles. Mas eu espero aprender o que é essa coisa de aproveitamento político para eu também ir ensinar lá. Xerenza, Googla. vamos Googla. responda Googla lá. à minha questão. Tu vais saber. É só Quais deve googlar. ser, Xerenza, qual deve ser o papel dos municípios, também do INGD, para combater O as cheias? papel dos municípios está muito bem claro.
Se fores a visitar a Lei 6/2018, reeditada e republicada através da Lei 17/2018, 17 de dezembro, encontrarás. Está muito bem claro. É responsabilidade das autarquias, do conselho, dos conselhos municipais, que são conselhos autárquicos, prover estradas, prover valas de drenagem para escoamento de águas fluviais negras. É responsabilidade do conselho, não estamos a inventar nada. Aí é onde que nós até dissemos que não. Quando foi aprovada esta lei, não foi por consenso. Há uma bancada que tem a maioria que aprovou e que não está a cumprir. Aliás, não é novidade. Temos um presidente em Moçambique que em 8 anos, tanto no primeiro como no segundo mandato, jurou cumprir na íntegra a Constituição da República e as demais leis. Mas é o primeiro a violar. Muito bem, obrigado. E eu digo, cadê o campeão? Estamos a sofrer porque o campeão não está. O campeão devia estar aqui para nos transmitir a experiência. E ele ser mais elevado. E não mandar o Camilo para Boa, para fazer o quê? Sem mota aquática, sem barco, nem de borracha. Nem de borracha para fazer o quê? Eu tenho que vir aqui trazer-nos a experiência. Muito bem, obrigado. Aliás, 30 falando segundos para depois assim, passar a palavra. e depois nós temos que ver que eu acho que estes fenómenos naturais, eu acho que tem que servir de lição de alguma forma para aqueles que são de competência. Falo dos municípios, por exemplo. Da questão, nós notamos agora que este problema de inundações, principalmente nos bairros de expansão, etc., é um problema fundamental de planeamento urbanístico, não é? E para além daquilo que foi o movimento Não é o problema dos bairros de expansão, é o problema de praticamente todo o município de Maputo. Não só Maputo, não só Maputo. Não é um bairro de expansão. Então, é um problema que nós temos aqui. Estrutural. É um Então, problema estrutural. Então, o que eu queria dizer é que temos que olhar para isto como uma lição, no sentido de quando estivermos a fazer um repovoamento, não é? Temos que ter em conta, porque a natureza está lá, nós encontramos a natureza. Quem está a invadir a natureza somos nós. Então nós temos que encontrar mecanismos de não atrapalhar aquilo que é, digamos, na nossa linguagem dialeto, tradução direta, né? O sentar natural da natureza, não é? Então, e o maior problema que acontece nos bairros é exatamente isso. Nós tivemos um problema, um assunto migratório por causa da questão da guerra dos 16 anos, não é? E criou esses primeiros bairros informais. E que as pessoas automaticamente se tornaram donos do espaço que foram ocupando. E o bairro foi crescendo ao longo dos anos e os municípios pouco podiam fazer. Mas existe uma forma de remediar essa situação. Era olhar para aquilo que são os problemas que o próprio bairro foram criando e nós tentarmos, digamos, resolvê-los, não é? É o que não aconteceu. E nos novos bairros que foram acontecendo, os tais de expansão que eu estava a referir, também incorreram o risco de não prever a questão nesse plano urbanístico, prever o curso natural das águas, por exemplo. Eu cresci no bairro da Liberdade, aquilo ali hoje é um caos. Por quê? Porque o bairro de Salala expandiu, Cobb expandiu, ali tudo aquilo que era, não tínhamos, como é que eles chamam aquilo, reservatórios, não é reservatórios, chamam bacias de retenção. Exatamente, foram ocupadas. Então hoje o que acontece? Um pouquinho de chuva, ali onde eram bacias de retenção, a água logo, primeira coisa, sobe logo. Vemos logo aqui em Mapulene, é natural aquilo, basta uma nuvem só ali, a água logo vem para cima. Então, são essas coisas que neste momento tem que ser caso de estudo. Obrigado, Camilo. Volto a si. Mação,
Como é que olha para esta questão das cheias, ou melhor, das inundações no nosso país? O que está a falhar, o que deve ser feito para... Claro que é um fenômeno natural, mas o que deve ser feito por parte dos municípios e também do INGD, o que sabe do governo para minimizar este cenário? Olha, eu gostava de trazer esse assunto de forma geral, não particularizar, por exemplo, a questão dos municípios, querendo concordar com o pensamento dos meus colegas. A questão das construções desordenadas em Moçambique é um fator fundamental, que ao longo desse todo o tempo, me parece que as pessoas não olharam, os que governam, não olharam os impactos negativos que no futuro isso poderia trazer. O segundo aspecto é que fora das construções desordenadas ao longo do país, nós vamos ver que os cursos naturais de águas são essas que hoje foram fechadas pelos armazéns dos chineses. Vamos dar um exemplo concreto da cidade da Beira, em Munhava, por exemplo. Não é? Aqueles armazéns estão a colocar em causa o alagamento quando há precipitações, mesmo que seja, digamos, de 100 milímetros em 3 horas de tempo, praticamente nós vamos encontrar graves problemas. Na cidade de Maputo, idem. Com a drenagem construída no ano de 1985, nós vimos a situação a minimizar, mas os problemas continuaram, porque até 1985, todo mundo sabe que a cidade de Maputo, em termos da densidade populacional, o número era extremamente reduzido, do que o boom que nós tivemos a partir do ano 90, em que as autoridades municipais, o próprio governo não observou esses aspectos. E o exemplo concreto é exatamente aquilo que está a acontecer dentro do nosso país. Mas é preciso nós largarmos a metodologia de pensamento sobre a questão da vulnerabilidade de Moçambique face a eventos extremos como cheias, secas e ciclones. E isso é notável hoje. Não é notável hoje porque nós, em termos da política estratégica, não temos no nosso país. Olha, Citoy, Moçambique está a registrar desde 1977, cerca de 83 eventos extremos. Nomeadamente as cheias, não é? Os ciclones e a própria seca. Este é o grande problema que está a acontecer, mas por outro lado a questão da falta estratégica de quem que deve de facto dar a resposta. O Banco Mundial, por exemplo, cortou o financiamento ao Instituto Nacional de Gestão de Desastres por uma gestão. É esta instituição que nós olhamos para ele como um instituto que deve responder à questão das calamidades dentro do nosso país. E por outro lado, onde é que está o INGD? O INGD está no gabinete da presidência da República. Agora que o povo moçambicano, agora que nós queremos as respostas, não é sobre esses eventos extremos, o INGD já não tem dinheiro. O INGD não tem o pessoal capaz de responder face às inquietações das enxurradas que de facto está a tocar no nosso país. Eu dizia na minha primeira intervenção sobre nos pontos prévios que há um dado muito interessante. Em novembro do ano passado, a Organização Mundial de Meteorologia, através desse instituto que está aqui na África do Sul, alertou a situação de cheias em Moçambique. Nós já sabíamos que em janeiro, fevereiro, março, Moçambique estaria a registrar as cheias. O que é que fez o governo de Moçambique? O governo de Moçambique não fez nada até aqui. E essa informação que está a vir é de facto preocupante. Eu quero concordar com Shirinza, não é? Porque neste preciso momento aqui, se nós olharmos em termos da gratificação do nosso chefe do Estado como campeão de desastres, até um título dado pela Universidade Eduardo Mondlane vem
exatamente contradizer aquilo que é a realidade deste país, olhando do ponto de vista. Tem uma revista também. Olhando do ponto de vista climático, olhando do ponto de vista. Olhando do ponto de vista efetivo daquilo que são a ação sobre as mudanças climáticas do nosso país. Praticamente, a universidade de referência ofereceu de forma, do ponto de vista político, ao prêmio, a União Africana, num estique de comadres, também caíram no mesmo cenário. Olha, Moçambique, neste preciso momento, estaria em alerta vermelha. Por quê? Porque a África do Sul, neste preciso momento, está a chover de forma tão preocupante. O que é que eles estão a fazer, a África do Sul? A África do Sul, porque tem um sistema de retenção, aquilo que o meu colega estava aqui a referir, dos recursos hídricos. E porque a água na África do Sul está a começar a criar problemas, a única forma de se livrar é abrir as comportas nas barragens sul-africanas, e o curso da água da África do Sul vem para Moçambique. Nós, no nosso país, primeiro, não temos o sistema de represas junto dos rios que tem trazido o impacto das cheias no nosso país. Estamos a falar do rio Maputo, estamos a falar do rio Umbiluzi, estamos a falar do rio Limpopo, estamos a falar do rio Incomate, estamos a falar do rio Save, estamos a falar de vários rios que saem do Interland para Moçambique. Então, nós estamos a encontrar um grave problema que, neste preciso momento aqui, independentemente da resposta política, daquilo que eu estou a assistir, não é no meu país, quando eu ouço que o Venâncio estava fazendo o aproveitamento político. O aproveitamento político também é feito de indivíduos que estão a governar. Olha, neste preciso momento estou, o povo moçambicano que está afetado pelas enxurradas não querem visitas. Sabe o que querem? Querem soluções. O povo moçambicano não quer que os indivíduos vão no bairro para visitar, não é? Se calhar leva consigo uma caixa de massa, leva consigo uma caixa. O povo não quer isso. O povo quer a solução. Qual é a solução? A solução, na minha ótica, vem do seguinte aspecto. Olhando a potencialidade que este país tem do ponto de vista de pessoas formadas em geofísicos, os agrimensores, os topógrafos, o Estado moçambicano já deve ter sentado com estes. Sabe por que eu digo isso? Só para terminar esta intervenção. Porque esses sabem o curso. Pode estar nas comunidades olhando onde que está o curso das águas. E o Estado, no meu ponto de vista, mandar lá uma pá escavadora para dar o curso. Praticamente não é isso que está acontecendo. Então, de forma geral, nós nos encontramos numa situação da vulnerabilidade ambiental, numa situação em que o Estado vai fazer exatamente aquilo que está... Mas houve alerta. E eu fico preocupado, como é que o INGD, como é que uma instituição que gere desastres naturais vai entrar em cenário do desvio, não é, do dinheiro que poderia servir quando o país enfrenta exatamente a questão das calamidades. Então, tudo isto aqui é trazido num contexto em que nós queremos discutir a situação das cheias, mas eu sei porquê. Pergunta-me lá. O João Bata canta em 1990 o Buza Cairova. O Buza Cairova surge numa altura em que a Rosita nasce na árvore, no ano de 2000. Mas sabe o que aconteceu naquela altura ali? Aqueles que tinham barrigas grandes, as barrigas cresceram por causa desse dinheiro. E o pobre continuou pobre. A pessoa não chega a ter uns votos. Então, tudo isto nós queremos trazer para dar a entender que não há nenhuma resposta, senão o sofrimento, porque em termos estratégicos, o governo da Frelimo não tem nada. Obrigado, Massango. Ducílio. Desculpa. Apenas 30 segundos, Excelência. Não, só quero 15. É lamentável, acabo de receber agora no meu WhatsApp a informação de que o chefe do Estado, o nosso campeão, está sendo agraciado com um almoço
de festa por ter completado os tais 64 anos, que são 64 primaveras. No momento que ele devia estar a fazer algo para ser bicampeão, vai deixar escorregar, não é? O bicampeão, só porque tem que estar lá a comer camarão. Xereza, do ponto de vista estratégico quanto aos desastres naturais em Moçambique, a Frelimo não tem nenhuma estratégia. Agora, sabe o que vai acontecer? É só tirarem dinheiro. Agora vão tirar dinheiro e porque o mundo está a olhar o sofrimento que o povo moçambicano está a passar, vai doar. Muito bem, obrigado, Massango. Estrategicamente, o governo do Filipe Nyusi não tem estratégia para minimizar e mitigar os eventos extremos em Moçambique. Tal como cheias e ciclones, Muito bem, já arrasaram. A única coisa é exatamente este. Ele Obrigado, está a Massango. comer camarão e lula. Obrigado. Mas, Não, Xereza, mas tens qual é que- o mal o chefe de Estado? O ter mal é este que há almoço? pessoas que estão a morrer, há pessoas que estão a sofrer. Mas ele fez aniversário, não é normal. Fazer aquela grande festa. Vou-lhe mandar, é pena que não posso mostrar ao telespectador lá. Eu gostava de te mandar o vídeo para veres. Nós estamos a passar neste... Desculpa, Dulcido, é a tua vez de falar, mas desculpa, aguenta ela só um pouco. Há coisas que a gente não pode deixar passar. Nós estamos a passar neste momento de... estes problemas todos que nós temos, que hoje fala-se a nível mundial na proteção, zonas verdes, proteção ambiental, etc. Nós temos um partido ecologista aqui, por acaso está aqui na nossa mesa. Não era o momento este de trazer uma solução para estas coisas todas aqui, apresentar como um partido, mesmo esta parlamentar, não é? Acho que tem oportunidade porque é o escopo, acredito que seja o escopo do próprio partido, esta questão de preservação ecológica. Então, eu acho que é neste momento que, é só para dar aquele input do que é o aproveitamento político verdadeiro. Então é para dizer, olha, pode fazer esse aproveitamento Massango depois político, vai mas reagir. pode fazer esse Massango aproveitamento depois político vai reagir de poder depois do trazer Dulcídio. solução para Obrigado, coisas. Aí sim é Camilo. o aproveitamento político. Dulcídio, Bem, já foi tudo dito aqui, mas tenho algumas coisas também que quero dizer. Relativamente aos municípios. Os municípios, em primeira mão, elas devem garantir que as zonas, ou as cidades que estão a ser criadas, devem ter valas de drenagem das águas, sejam elas negras ou das chuvas. Mas um dos maiores problemas que temos é ir fazer uma infraestrutura que de chuva em chuva ela se destrói. Temos que começar a produzir infraestrutura que sejam resilientes. Nos vídeos que estão a passar aqui, a situação de Moçambique e a situação da África do Sul, tu encontras uma situação desoladora em Moçambique. Na África do Sul, eu estive a ver um vídeo em que mostra a ponte que tem lá, naquele curso de água. É diferente da nossa ponte. Esta que liga na Mancha e na zona do Impaputo, liga na Mancha e Buane. Tu vês que aquilo é mesmo um arranjo, é só para conseguirmos atravessar. Nas próximas chuvas já de passar. Então nós temos que, com a nossa capacidade, eu acho que este país já tem engenheiros suficientes, este país já tem topógrafos e não sei quantos, como Massango dizia, que são capazes de produzir infraestruturas resilientes a essas coisas da chave. Só quero te dar um exemplo. A escola secundária de Languene, a escola secundária da Matola, a escola secundária Ok, vou dar essas duas escolas. Essas escolas foram construídas no tempo colonial, mas elas existem. E se nós formos a fazer o contrário, das escolas que foram construídas pós-independência, tu vais ver que é uma grande vergonha. Então, o grande problema que este país tem, nesta altura, chama-se Frelimo. Porque a Frelimo não tem uma estratégia para combater qualquer tipo de impactos, sejam elas positivas ou negativas. Por exemplo, nesta situação, nós não estamos a ter... Nós queríamos ver o governo em frente a liderar as situações. O Camilo me disse aqui, provou que os moçambicanos são solidários. Eles têm falta de uma liderança, têm falta de gente com ideias que está no governo para ajudar essas pessoas a canalizarem quer dizer, a fazerem valer a sua solidariedade. Porque nós não temos... A população chora, o governo chora, todos choram, ninguém que está... É o que nós estamos assistindo no terreno. Isto é muito O Camilo foi lá para chorar também, sem solução nenhuma. Estás a ver? Aqui é onde estão os grandes problemas. Nós temos Faz-me rir o que estás a dizer, ô Massango. Tu Temos- devias estar no terreno
sério para perceber o que a gente fez. Sim, Em vez de estar aqui a cair no ridículo. Temos que sair Sinceramente, estás a dessa... brincar com as pessoas, tu estás a brincar com o esforço das pessoas. O que você está a tentar fazer aqui é teatro. Não briga com o esforço das pessoas. Não me ofenda com o esforço que eu tive ontem. Eu não estou Tá a bom? fazer nenhum Estás teatro. a fazer teatro. Eu não estou a fazer nenhum Não briga teatro. com coisas O que sérias. está a acontecer, Não briga com coisas sérias. Vocês estão a fazer Yeah. teatro vergonhoso. Muito bem, a situação é Vergonhoso. desoladora hoje. Traz lá um projeto do teu partido. Mas deixa Eu falar tenho muito. vários Amigo, projetos por isso para é que estás mitigação. onde estás. Mas Por Vários isso é onde estás, onde projetos. estás. Vários projetos para mitigação. É por isso que estás onde estás. Onde é que eu estou? Aí onde tu estás. Aonde? Veja. Aonde? Reveja-te. Aonde? Reveja-te. Camilo, Aonde? Camilo, Massango, por favor, Sim, há prossiga. pequenas soluções. Por exemplo, no bairro 25 de Junho, eu tenho estado a observar quando vou visitar. Lá no canto das casas, tem uma parte onde eles construíram uma espécie de uma pequena valete para conduzir as águas para o rio Mulaúze. Tu vês nas casas daquelas famílias, as pessoas entenderam-se para permitir que as águas corram para onde é necessário. Agora, aqui no bairro Ferroviário, ali onde está a Igreja Velho Apostólica, eu penso que uma solução dessa natureza poderia ajudar as pessoas a não estarem mergulhadas nas águas. O que nós queremos, e que isto é um ensino que o Partido Frelimo tem estado a conduzir neste país, que nós temos que deslocar as pessoas, nós temos que fazer pedidos lá fora para deslocar as pessoas, ao invés de irmos a uma solução curta, que é ajudar as pessoas a retirarem as águas das suas casas, fazendo pequenas valetas que levam as águas. Por exemplo, aqui no bairro Ferroviário, estamos a quase, mais ou menos 2 km daquela vala que vai na Dona Alice. Podíamos, fazendo pequenas valas dentro das casas daquelas pessoas e levar a água para que vá até aquela vala e levemos para o Oceano Índico. Mas o que acontece é que nós queremos soluções difíceis. Por que não usar as soluções muito simples e aquelas que nós temos para produzir uma solução que seja válida para as pessoas? Massango tem apenas 30 segundos para reagir à questão do Sabes, Camilo. eu não respondo. Eu não respondo isso Ele aí. colocou qual Não, é o papel do seu partido para lidar com esta situação. Sabes, eu não gosto de ser divertido. Nem o povo deve ser divertido. Porque em termos estratégicos de mitigação, nós já apresentamos em vários fóruns onde nós de facto participamos aqui em Moçambique. São vários. Olha, está ali o bairro Mapulene. Do ponto de vista ambiental, aquela zona ali não é uma zona para habitação. Por que hoje tem habitações? Porque o município deixou de forma deliberada. Não é? É verdade. Se nós olharmos do ponto de vista climático, nos últimos tempos, ao nível da região da África Austral, tem de facto se registrado as precipitações, que isso é muito normal por causa do clima. Mas que, por outro lado, os que governam o país têm, de facto, esta grande responsabilidade em olhar em áreas de riscos. Em Moçambique nós não temos as áreas de riscos. Nós temos áreas chamadas de riscos, mas são áreas de interesse. Por quê? Porque as populações não podem ir em zonas de assentamento e meia voltam para o sítio. Por que voltam para o sítio? Por causa da ausência da estratégia. E é preciso dizer em volta disto que nós, do Partido Ecologista, se você acompanhar aquilo que são as nossas ideias, daquilo que nós temos trazido, se o governo do partido do Camilo implementasse, eu tenho muita certeza, meu irmão, que muita coisa estaria caminhando. A tal resiliência que se diz é só resiliência política, não entanto um assunto concreto, segundo disse aqui o meu colega. Obrigado. Vamos ao nosso último tema em poucos minutos. Sim, apenas 30 segundos. Tem uma coisa interessante aqui. É que eu trabalho na Matola, num sítio ali chamado 15. Construiu-se ali uma vala para drenar as águas. Mas essa vala não funciona. Está todo momento entupida. Por quê? Porque nós temos um conjunto de problemas neste país. O cidadão não se recolhe lixo. O cidadão paga taxa de lixo. E no fim, quando ele se percebe que não está sendo recolhida a taxa de lixo, ele vai depositar lixo ali. Mas também é preciso que nós, para além de nós estarmos a falar da responsabilidade do governo, é preciso que também o cidadão tenha alguma responsabilidade. Saiba que ao meter lixo naquela vala, o passo a seguir é que ele vai sofrer de inundações.
Então, o município da Matola, por exemplo, naquele local onde que estou a falar, fez algum esforço. Mas esse esforço torna-se zero porque as pessoas depositam lá lixo. Mas nós este temos município tira lixo na tua casa? Não tira lixo, não tira lixo. Há responsabilidade aqui também para o município. Então, Obrigado, é preciso encontrar Cícero. uma solução integrada. A solução deste problema não se resolve somente a participação do governo. Obrigado. Mas também falava do NGD, e não me deu tempo para eu falar dele, mas tudo bem, falamos na próxima oportunidade. Exato. Vamos olhar para o nosso último tema em 10 minutos. A questão do transporte, ou seja, da tarifa de transporte, portanto, que irá sofrer um agravamento de 7 meticais no Grande Maputo. Shrinza, como é que olha para este cenário em que o povo moçambicano terá de novo? Não, mas isto está-me a fazer recuar. Porque eu, num programa de debate político, quando eclodiu esta confusão, eu fui muito bem claro. Da mesma maneira que fui claro com a situação do Tsu. Eu disse, é uma pura mentira, este governo nunca vai subsidiar. Nunca vai subsidiar nem o passageiro, nem ao transportador. Hoje, está para 10 da manhã, os preços, tudo indica aqui, vão subir semeticais. Por quê? Porque os transportadores estão saturados. Não estão a ser subsidiados segundo a promessa de que tinha que se apresentar documentos. Juntaram tudo, vamos ao pagamento. Mas a Assembleia aprovou esses aumentos. Não, mas eu estou muito contra esse português. Não diga que a Assembleia aprovou. Estou a perguntar. Não, um minuto, não diga que a Assembleia aprovou. Diga a bancada maioritária da Frelimo na Assembleia aprovou. Porque nós, RENAM e MTE, chumbamos. Nós chumbamos. Então, quando diz a Assembleia, esse português temos que corrigir. Mesmo esses jornalistas usam muito isso. Sim. É a Assembleia da República isto, a Assembleia Municipal isto. Não, é bom serem claros. A bancada maioritária da Frelimo aprovou a postura X. Aprovou, porque nós não aprovamos. Obrigado, Shrinza. Camilo, são 7 meticais a mais. Como é que olha para este cenário de agravamento da tarifa do transporte? Bom, essa questão das políticas que são adotadas e as propostas que são levadas, por exemplo, estou a falar do município de Maputo, não é? Essas políticas que são levadas à Assembleia, nós temos instituições que podiam ajudar a diminuir ou mitigar este sofrimento do povo. Por exemplo, essas instituições como a FEMATRO, por exemplo, não é? Existe uma instituição que é a FEMATRO. Qual é o papel da FEMATRO? É só aglomerar os transportadores? Eu acho que não. Por aquilo que eu vejo que acontece no mundo inteiro, uma organização como a FEMATRO cria um projeto estrutural de mobilidade, não é? Para poder, digamos, diminuir isto. Nós estamos, já falamos aqui no programa 1001 vezes, é inconcebível que um carro, um autocarro saia, por exemplo, não sei como é que chama aquele bairro antes de Marraquém, ou sai de Marraquém, vamos lá, sai de Marraquém, da vila de Marraquém até a baixa da cidade. É complicado em termos da própria mobilidade da viatura, por causa do trânsito que se enfrenta aqui na cidade de Maputo. E nos outros países não existe isto, em que um transporte público saia de uma região de mais de 10 quilômetros para dentro da cidade, não é? Para poder resolver este tipo de problemas, eu fui apanhar um chapa um dia para poder perceber como é que funciona. Nem foi chapa, foi uma chiboma de transporte.
esses privados, esses machibombos privados. Só fizeste bem, devias também levar consigo o Presidente da República. Ok. Então eu fui com... Fica o convite. Sim, apanhei um chapa para perceber como é que funciona, como é que eles funcionam ao longo do percurso, não é? E fui perceber, e fui conversando ali com o cobrador, não é? Eu fazendo perguntas a ele na brincadeira, assim, desculpa lá, como é que vocês funcionam? Tem um horário? Como é, né? Ele disse, não, nós não funcionamos com horário, nós funcionamos em função da enchente do carro. Quer dizer, um carro que chega, vamos lá supor, numa hora que não é de intenso movimento, né? 10 da manhã. E o carro é capaz de ficar meia hora na paragem para encher, para depois arrancar. E o que é que acontece com o outro lado? Lá. transporte. Não sei se está a perceber. Muito bem. Então, para mim, eu acho que essas entidades FEMATRO ou morrem de uma vez e criamos entidades que queiram trazer soluções práticas de mobilidade neste processo na cidade e província de Maputo, para podermos, aumento tu aumentares como chama, a tarifa, é capaz, tu vais aumentar porque as pessoas fazem ligação. Se a pessoa quer ir, por exemplo, estamos a falar de Marraquém, que é um percurso muito grande e a pessoa tem pressa, é capaz de apanhar um coisa rápido que sai de Marraquém até, sei lá, Benfica, por exemplo. Paga aquela tarifa já aumentada. Do Benfica para a cidade de Maputo, volta a pagar a tarifa também já agravada, não é? Então, para mim, eu acho que não faz muito sentido isto, porque devia haver, em vez de haver agravamento, repartia-se. Porque há viaturas que saem de Marraquém para junto, periferias, ou para junto, no princípio, arredores da cidade, com a tarifa, digamos, antiga, neste caso, e a outra que sai do início da cidade para dentro da cidade. Quer dizer, tu não sentias este agravamento e nem a necessidade do transportador aumentar a tarifa. Obrigado, Camilo. Isso é um exemplo que estou a dar, não sei se faço perceber o meu raciocínio. Obrigado, Camilo. Então, para mim, eu acho que neste momento é legítimo a luta dos transportadores por via deste processo de mobilidade. Muito bem. O tempo já nos deixa, Dulcídio. O Ministro dos Transportes, por várias vezes, prometeu o subsídio aos transportadores, inclusive também aos passageiros, através da bilhética eletrônica vulgo FAMBA. Até aqui não se fez patavina. Como é que olha para este cenário? E, por sua vez, os motoristas, ou seja, os operadores de transporte, decidiram agravar a tarifa de transporte em 7 meticais. Como é que olha para esta relação? Sabe, em poucos minutos, estamos com tempo. Eu costumo dizer assim, se os objetivos ou o nível estratégico de uma organização comete erros, não é possível resolver este problema nos outros níveis, no nível operacional e no nível tático. Nós estamos a perceber que nesta questão é mais uma daquelas coisas que o governo tem estado a falhar. Nos 47 anos que nós estamos a ser governados, é uma das coisas que o governo que nós temos falhou. Falhou em tantas outras coisas, falhou no sul, falhou no transporte. Então, o que é que se pode fazer para ajudar os moçambicanos? É legítima a preocupação dos transportadores, mas nós temos um problema, por outro lado, de ter uma economia que não produz e não dá rendimentos satisfatórios aos cidadãos. Aí é onde está o dilema. E como sair desta situação? Este é que é o maior problema. E o governo do dia não está a conseguir dar as respostas. Um problema filosófico. Eu queria começar lá no princípio. Vou dizer. Agora eu vi no noticiário que os transportes públicos de Maputo compraram 50 viaturas para o turismo. Mas que pensamento é este? Eu não sei se vocês aqui encontram a necessidade de, num país em que os moçambicanos estão a sofrer numa cidade, ou nesta área metropolitana de Maputo, estamos a sofrer por falta de transporte. Uma entidade do Estado vai comprar 50 autocarros para o turismo. Não sei se isto tem algum... Então, perdeu-se aqui a capacidade filosófica para resolver os problemas dos moçambicanos. E nesta altura nós, sinceramente, precisamos de um outro governo. Embora o Massango, acho que a única via para nós
termos um novo governo seria a união dos partidos. Eu penso Muito que bem, obrigado. existem outras alternativas. Massango, em poucos minutos, tempo já não estamos. Qual é o seu comentário em volta desta questão? Olha, o grande problema neste país é a ambição dos que governam este país. Se nós tivéssemos a probabilidade de visitar a África do Sul, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Tanzânia, como é que funciona o sistema dos transportes, excetuando Moçambique e Angola, não estaríamos muito longe. Enquanto o governo em nenhum momento investiu na política dos transportes, que poderia de facto servir para o povo, os transportes para servir o povo, então os resultados são exatamente está aqui a acontecer. Eu assisti esta semana, entre quarta ou quinta-feira, da agência metropolitana a pensar em viaturas suspensas. E numa altura em que a situação dos transportes no nosso país tende a crescer, por que não foram lá buscar mais bombos? 1000. Aqueles 1000 que foram usados para a campanha eleitoral, não é? E desses 1000 vieram aqui em Moçambique na situação de obsolência, que praticamente já não existe mais bombos lá fora. Olha, eu não devo condenar o operador dos transportes, mas eu tenho que estar do lado do povo e sentir. Porque a TSU, que foi muito falado, pensam que todo mundo tem TSU, não é? E porque TSU existe, então está aí o grande problema. Sabe por quê? Mas, Massango, não há nenhum TSU. Não podemos continuar a falar. Não há TSU nenhum. Sabe por quê? Porque nós em nenhum momento nunca investimos nem em políticas energéticas do nosso país, porque dependemos daquele petróleo que vem de lá fora. Praticamente, do ponto de vista estratégico, não é? Da política dos transportes não existe. Eu sinto muito. Olha, eu até apelo à greve neste país. O povo moçambicano precisa de dizer não. Isto não pode acontecer. Eu apelo greve dos moçambicanos para nós acabarmos com isto. Sabe por quê? Porque se nós continuarmos a alimentar estes abutres, vão abusar o povo. Temos que alimentar incendiários políticos. Se nós alimentarmos estes abutres, vão de facto colocar em causa. Temos que alimentar incendiários políticos como tu, incapazes. Se nós continuarmos a alimentarmos estes abutres, vão de facto colocar em causa este país. Eu não compreendo. Você está a favor da subida do Chapa. Você está a favor da subida do Chapa. Mas você não olha a pessoa esta que vai sair de 12 meticais para 19. Chegaste a ouvir o que eu falei aqui? Ou estavas com vídeos de marcador? Eu não ouvi nada, porque então, você não disse nada. Então cala-te. Você não disse então, nada. Cala-te. Você não disse cala-te nada. Porque tu sou incendiário. Você não disse nada. Incendiário. Tu estás você a falar. não disse nada. E tu é que estás a dizer. Você não disse nada. Sinceramente. Muito bem, incompetente. Você não disse nada. Você é que é competente. Deixa, vamos já. Nem consegue dirigir um partido. Você nem consegue dirigir um partido. Vocês conseguem dirigir a nação. Vocês conseguem dirigir o país. Você nem tem um partido. Você consegue dirigir o país. Não sai da tua mediocridade. Você consegue dirigir o município. E queres trazer solução para aqui? Sai disso, pá. Sai disso, o tempo já nos foge. Xerinza, últimas considerações. Muito bem, Xerinza, vamos a isso. Eu não sou teu cunhado, meu senhor. Massango, por favor. E não conquistei a tua esposa. Eu estou aqui a emitir a minha opinião. Já está a perceber onde tu vais. Vamos manter a ordem no programa. Para tu veres o quanto medíocre tu és. Medíocre é teu partido. Medíocre tu és. Medíocre é teu partido. Você como pessoa. Você como pessoa. Medíocre é Massango. Medíocre é seu partido. Medíocre. Cara, sem vergonha. Medíocre É seu partido. Massango. Medíocre é você. Massango. Camilo, Você está trazendo assuntos da minha mulher aqui por quê? Você me questionou sobre os senhores, não é estimular que vai trabalhar. Respeitemos o programa, por favor. Por favor. Camilo, por favor. Sinceramente, respeitemos o programa. Camilo, Massango, respeite o programa. Respeitemos o programa, por favor. Quando vocês me convidaram para aqui comentar, vamos interromper esta apresentação. Massango, a situação do país, não para comentar Camilo.
Vê-se o quanto a ferida doeu. Tu não estou Camilo, na ferida. Camilo, por favor, Por vamos isso é que você respeitar desce a baixo. casa. Vamos respeitar Vê-se que eu a toquei na casa. ferida. Camilo, Qual é Você essa aqui- ferida? Você Camilo. aqui Qual é vem essa está a ferida? discutir pessoa. Qual é essa Eu estou a ferida? falar do Camilo. teu partido. Senhor, Camilo. Não estou a falar nós de estamos mim. a discutir a Camilo, mobilidade Camilo, do por favor. partido. Lixar, pá. Estamos Favor, a discutir a questão favor, dos favor, transportes. favor. Ah, te Não estamos a lixar, discutir Massaro. Camilo Por favor, aqui. Camilo. Lixar, Massaro. Estamos Camilo. a discutir transportes, não estamos a discutir Vamos, Camilo. vamos Massaro. observar Muito um obrigado, brevíssimo estamos a discutir intervalo e Camilo. voltamos já já. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Nipamisi kama kungu ya davulosi, shikwebu kuno kumaja. Timbongolo ni tuhumu timjanza. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. Muito bem, mais uma vez muito boa noite, estamos de volta mesmo para encerrar este programa e será desculpas por portanto, por esta troca de mimos entre os meus convidados, já está tudo apaziguado. Shrinza, últimas considerações. Obrigado. Dizer-te que estávamos aqui a debater assuntos ligados a este evento extremo que aconteceu, que são as enxurradas, e apareceu um outro evento extremo. Mas dizer que estou satisfeito que tudo está calmo, desejar a todos os moçambicanos que a solução disto continua a ser é agora licenciar-se e em outubro resolver o assunto de uma vez por todas. Obrigado. Obrigado, Dulcídio. Sim, eu, por causa da situação em que o país se encontra, apelo à solidariedade de todos os moçambicanos para que possamos dar um pouco de nós para minorar o sofrimento das populações que nesta altura encontram-se mergulhadas nas águas e apelar ao governo para que tome as suas responsabilidades construindo infraestruturas resilientes a esta situação, porque esta situação há de ser sempre existente neste país. Obrigado. Massango, já está calmo. Últimas Não, considerações. eu sempre estive calmo. Junto-me aos meus dois colegas, a situação calamitosa do nosso país é preocupante.
e nós estamos solidários com o povo moçambicano, mas ao mesmo tempo apelamos às autoridades que façam muito mais. Não é? Moçambique, de natureza geográfica, é vulnerável a eventos. Então há certas coisas que nós, como Estado, o próprio governo que dirige este país deve olhar no sentido de se mitigar e minimizar o efeito do sofrimento do povo moçambicano. A África do Sul está a abrir as suas barragens. O nível dos recursos hídricos que passam para Moçambique é tão maior, os estragos estão cada vez mais a se verificar, que a partir dessas choradas, daquilo que tem sido a nossa ação estratégica como partido, vamos construir represas, vamos construir mais represas para evitar que quando chegam cheias, elas, em vez de transformar-se em felicidade para o povo nas machambas, transforma-se em desgraça, aquilo que nós estamos de facto a acompanhar. Obrigado. Muito bem, Camilo. Mais uma vez, apelar à solidariedade do povo moçambicano, lembrar-se que a Zona Sul evidenciou esforços para minimizar aquilo que foi o sofrimento do pessoal, vítimas do Idai e do ciclone na Zona Norte. Não é uma questão de exigir uma troca, mas vamos lá nos solidarizarmos e movimentar, fazer o mesmo movimento para poder ajudar aqueles que aqui na Zona Sul estão a passar grandes necessidades. Também fazer apelo àqueles de direito, tanto o INGD, que por sua forma e natureza de trabalho, seja antecipar primeiro, não é, estas questões de calamidades e também daquilo que são as vítimas das enxurradas, pedir ao INGD para que melhore as suas políticas no sentido de ir contra estes, ou pelo menos conseguimos mitigar esses problemas. E depois também apelar às autoridades municipais que comecem, principalmente aqueles municípios que têm propensos a estar a sofrer este tipo de problemas, a começar a se munir de condições para poder mitigar ou diminuir o sofrimento das populações. Muito bem, está tudo dito. Voltamos próximo domingo, à mesma hora, aqui na TV que faz da sua visão uma realidade. Boa noite e bom descanso.